um homem que começou a bater na mulher. Foi lá e deu uma banda nela. Um garoto puxou minha amiga, ela falou não, ele continuava puxando, eu falei, licença, é minha namorada, só pra ele sair daquela situação. Cara, eu acho que ele não pode dizer qualquer coisa que, tipo, vai ofender ela, entendeu? Não segurar e apertar porque você te respeita. Assobiando esse negócio, se falando, ô, sua gostosa, nada assim. Eu pesquiso sobre questões voltadas às mulheres há alguns anos já. Desde a minha especialização em gestão pública, eu vi a necessidade de se estudar políticas públicas para as mulheres. E eu comecei essa minha entrada no mundo acadêmico por meio da pesquisa com a Lei Maria da Penha. Nessa época, não se falava ainda da lei do feminicídio, porque ela é uma lei mais atual de 2015, mas já se falavam sobre essas questões voltadas à violência doméstica e familiar. E a Lei Maria da Penha é uma porta de entrada para as questões voltadas ao feminicídio. É a consequência máxima, e mais cruel da violência contra a mulher. O feminicídio, ele nada mais é do que uma manifestação real da nossa sociedade. Então hoje, uma escola abrir um espaço para que alunos do ensino médio, meninos e meninas, estejam aqui debatendo sobre assuntos reais e olhando para a sociedade não como um ambiente distante do que vocês estão vivendo. Porque a escola nada mais é do que o primeiro espaço de vivência coletiva. O que a gente descobre, por exemplo, é que essa garotada, essa geração mais nova, ela sabe muito pouco sobre o assunto e muitos ainda acreditam que seja um mito ou que muita parte dessa violência venha da própria mulher, que provocando uma reação violenta. A nossa função hoje, com a matéria de atualidade, é tentar desconstruir alguns equívocos, tanto histórico quanto social. Então isso tem sido uma coisa bem legal e bem relevante. Você percebe no olhar dos meninos, principalmente com esse tema, como mudou, e percebe no olhar das meninas que existe alguém falando por elas, que alguém que quer lutar por elas. As agressões começam de maneira muito sutil. Uma vez que você tem já um status de namorada, ele já começa a mudar um pouco o modus operandi. Só que isso é feito de maneira tão sorrateira, disfarçada, diluída no machismo estrutural que a gente já vive, todos nós vivemos, que você acaba se condicionando e aquilo se torna o quê? Um tratamento normal. Você não serve pra nada. Já rolava um constrangimento na frente de um taxista. Já começou a rolar umas batidas de porta meio violentas. Até que ele me jogou um copo d'água no rosto. A água. Me puxava pelo pé enquanto eu tava dormindo até bater a cabeça no chão. Me acordava gritando a 2 centímetros do meu rosto. Como que eu aguentei isso? Ele dormiu com a mão no meu pescoço. Eu acho que isso me deu tanto medo de morrer que eu nunca reagi. Eu não tinha essa informação que as informações que a Hannah deu, nem acho que eu estou dando para vocês, isso era 2012. Eu não tinha essas informações. Se eu as tivesse, creio, porque não posso dizer que teria coragem, nem eu teria caído fora. É importante para desmistificar, encorajar e esclarecer. Quando a gente não entende como uma coisa funciona, a chance da gente conseguir, dentro da gente mesmo, perceber esse funcionamento para tentar desfazer essa estrutura é muito mais difícil de conseguir. Quando a gente se investiga e, de certa maneira, quando a gente mostra que é possível se investigar, porque cada vez que eu falo sobre isso, eu me investigo de novo. Até para não incorrer nos mesmos erros, a gente acaba criando não só um lugar de escuta, como um lugar de fala e, como o professor Edson muito bem falou, um lugar de multiplicação. E é nisso que eu acredito, na colaboração e na multiplicação. Eu acho que é isso que faz realmente a diferença, especialmente num tema como esse. As coisas estão mudando muito. Desde que eu comecei a minha entrada no meio da pesquisa, eu pude ver uma mudança muito grande de pessoas falando sobre isso quando eu comecei e hoje em dia. As redes sociais tiveram um papel extremamente importante na pulverização desses assuntos, na popularização desses assuntos
E hoje em dia você vê muitos jovens conscientes, muitas pessoas que até então não teriam contato com esses tipos de questões, falando sobre isso, se preocupando sobre isso. E com certeza, hoje em dia, os jovens são muito mais conscientes do que os jovens de antigamente, até pelo acesso à informação. Quantas vezes a gente sai na Avenida das Américas mesmo com uniforme escolar, que não tem nada de indecente, e as pessoas, por conta de uma cultura patriarcal e machista, assediam a gente como se a gente fosse objeto. Justamente por essa cultura machista, a gente é ensinada desde pequena, tipo, não sair tanto, se vestir de acordo. De uniforme, qualquer roupa. A roupa não importa. Idoso também, sabe? Não tem a ver com idade. É mais o machismo mesmo. Mais velho, normalmente, as encaradas, né? As olhadas bem maliciosas. Na rua, a gente andando, a gente se sente constrangido, a gente não sente liberdade pra fazer o que a gente quer, pra andar do jeito que a gente quer, porque a gente sempre vai ter alguém fazendo essas coisas com a gente na rua. A importância de falar sobre feminicídio, além de ser um tema super atual, né, que possivelmente é cobrado no vestibular, e a gente aqui como trabalha com foco, né, no vestibular, mas é um tema que está muito evidente. Hoje a gente abre um jornal, liga a televisão, vai para a internet, diariamente a gente entra em contato com esse tema, agressões, homicídios. Então é muito importante a gente trazer isso para que os jovens possam fortalecer as suas ideias, compreender melhor esse fenômeno, né, histórico, compreender como surgiu o machismo e quando que as mulheres começaram a perceber e a se colocar, né, dentro da sociedade, reivindicando os seus direitos. E quando eles começam a compreender isso, porque a palestra da Hannah trata muito dessa parte, né, falando da historicidade do assunto e da compreensão do fenômeno, e em seguida a gente traz uma pessoa para fazer um depoimento, né, para falar sobre a sua própria história de vida, para contar aquilo que ela viveu. E aí a gente une aí toda a contextualização do assunto com a experiência e a troca, né? Porque aí vem as perguntas, vem os questionamentos, as dúvidas, as curiosidades. E tudo isso é muito rico, não só para o nosso aluno, mas para a sociedade. A gente quer que esses jovens eles aprendam a fazer escolhas mais assertivas, que eles se conheçam mais, aprendam a identificar as relações que são tóxicas, aquilo que não faz bem. Saiam desse lugar, muitas vezes não passam por isso, graças a Deus, na própria vida, em casa, mas conhecem alguém, então saiam desse lugar de julgamento também. Então tudo isso é muito importante, a gente tem muito mais do que o direito de falar sobre isso. É muito mais do que o direito de falar sobre isso, a gente tem o dever. É muito chato ter que toda hora dizer não, quando você já disse não, sabe? E tudo depois do não é assédio, sabe? E é muito incômodo pra gente, mulher, que nós já temos como posso dizer, uma bagagem psicológica muito alta por ser mulher. A gente é estatística, sabe? Hoje não sou eu, mas amanhã eu posso ser. E isso é muito pavoroso. Eu e todo mundo que eu conheço, basicamente como mulher, tem esse medo, sabe? Se você vai pra uma noite assim com os amigos curtir, você não tem que ficar pensando, sei lá, em outras pessoas. Se você quiser ficar com alguém, tudo bem. Aí você chega na pessoa, conversa com ela, vê se ela é uma pessoa legal, sem desrespeitar, se passar limite assim. Se a pessoa não quer, só fala assim, tudo bem então. Aí deixa a pessoa de lado e vai viver a sua vida. A cada 12 segundos, uma mulher sofre violência no Brasil. Se você precisa de ajuda ou conhece alguém em situação de violência, ligue para 180, Central de Atendimento à Mulher. Gente, inscrevam-se no nosso canal do IMF no YouTube, porque vale muito a pena, tem vários vídeos maravilhosos para vocês verem lá.